Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estar com vocês aqui novamente, nesta noite de hoje, para fazer um bate-papo sobre essa mensagem muito importante que o evangelista Lucas veio narrar para nós, que é a fala de João Batista, precursor de Jesus. E é importante também ressaltar que esta fala dele foi num contexto há muitos anos, né? E também ela é muito atual nos nossos dias de hoje. O Evangelho de Jesus é de uma riqueza tão grande que, dito naquela época, escrita naquela época, está assim atuante nos dias atuais nos quais nós encontramos. Então isso é muito salutar. Mas João Batista, ele sempre quando se encontrava no deserto, a sua voz era muito combativa e ecoava pelo deserto afora. E as pessoas ouviam-a dizerem sobre João Batista, sempre falando bem de suas palavras, das suas explicações. E todas as vezes que ele batizava uma pessoa, ele falava àquelas pessoas sobre a bondade, sobre o amor, sobre revestir-se de um novo homem, porque Jesus, o Salvador, estava preparado para chegar, né, à terra. Então todas as pessoas que ele ia batizando, ele ia motivando aquelas pessoas a se purificar os seus pensamentos, a purificar os seus corações e a purificar a sua essência divina ou o trabalho em benefício do outro. Então isso é muito rico, porque ele vem despertar no homem daquela época, como no homem atual, toda essa bondade, essa preparação de estarmos sempre serenos para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus. E o tema fala assim, executar bem. E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E nesse período de batismo que ele estava fazendo, os publicanos, que eram os cobradores de impostos de Roma, vieram até ele e lhe perguntaram, perguntaram, o que é executar bem? E ele disse, não peçais mais do que vos está ordenado. E ele sabia que aqueles publicanos eram cobradores de impostos, muitos repassavam o dinheiro, na verdade, para Roma, outros não, e vieram se batizar, e quando João Batista lhes fala assim, também vieram os soldados, questionaram o que devemos fazer, o que fazer, e ele fala para não agir com violência, para respeitar o seu salário, o seu soldo, e assim por diante. Todos aqueles que vinham até ele trazia uma mensagem de ânimo, de coragem, de observar a si mesmo, de adentrar dentro de si, buscar as potencialidades existentes dentro de si, para que o seu caminho fosse mais leve. Então, vou ler aqui rapidinho para vocês, para nós, essa leitura. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. Nos diz ele, a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energias e atritos inúteis.
Nos círculos evangélicos da atualidade, o Conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos de nós pedimos novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecido de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas no mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la da melhor maneira possível. Então, um recado muito interessante que Lucas nos traz, que Emmanuel vem trazer para nós, quando ele nos fala assim: a ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso, a precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. E, na verdade, é isso mesmo, né? Todas as vezes que nós estamos ansiosos diante de uma preparação, diante de um trabalho importante, de uma tarefa importante, de um acontecimento no ambiente de trabalho, na casa espírita, no lar, ou seja, muitos de nós ficamos ansiosos, preocupados com o que pode acontecer, ou o que não pode acontecer. E isso nos causa uma precipitação, nos causa um refazer, porque para nós estarmos bem, para transmutar o Evangelho de Jesus, para fazer as falas, para exemplificar as falas postas, nós temos que estar bem conosco mesmo. Abrir os nossos corações, os nossos pensamentos, a nossa razão e colocar aquela palavra de Jesus, do Evangelho, com a maior clareza possível. Esse é o grande desafio do homem moderno, do homem do século XXI. É ficar menos ansioso diante dos desafios, diante das tarefas pedidas por nós mesmos ou diante das tarefas que Jesus colocou nas mãos de cada um de nós. E se nós não tivermos essa serenidade, essa tranquilidade, nós vamos fazer um trabalho, talvez não da maneira que precisaria ser feito. Então, é onde que ele vem nos chamar a atenção. A precipitação determina desordem e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama trabalho e entendimento. Então, nós temos que entender para fazer, para executar. Se nós não compreendermos adequadamente a nossa função, nosso trabalho, o que foi exigido, o que foi pedido, o que nós dispusemos a fazer, se nós não fizermos adequadamente em qualquer local de trabalho, em qualquer movimento que nós iremos prestar, não será bem feito. Então, nós temos que ter um entendimento claro daquilo que nós vamos fazer, porque é através da nossa ação, através da nossa palavra, que nós vamos fazer com que as pessoas possam entender e compreender o objetivo daquilo ora colocado. Outra coisa que ele nos fala são as realizações prematuras, que ocasionam grandes desperdícios de energias e atritos inúteis. Em muitos momentos, nós queremos antecipar
as coisas, antes das coisas acontecerem. Então é quando normalmente nós ficamos preocupados com uma série de fatores que podem ocorrer ou não. E às vezes antecipamos em realizar aquilo que ainda não estava na hora, no momento próprio para ser realizado. E isso nos causa um prejuízo também. Nos causa uma energia desgastante, perdas de sono, né? Pensamento voaçado. E isso nos traz uma certa intranquilidade, um certo desconforto psíquico, um certo desconforto físico, porque altera, né, todo o nosso bem-estar emocional e físico. Outra coisa que ele vem nos falar aqui é: quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, fazemos fora, pregamos a palavra fora, exemplificamos fora, e no próprio ambiente doméstico do qual nós estamos inseridos, nós não o fazemos. Quantas vezes ficamos no tablet, ou no Zap, ou no Facebook, e a família ali, o filho, a esposa, querendo conversar, bater um papo, ver como é que foi o dia, como é que estão as coisas, e nós não fazemos isso. Porque a nossa preocupação naquele momento é outra. Questiono o mundo, questiono o outro, julgo e prejulgo o outro, esquecendo que diante do meu ambiente doméstico, que me faz crescer, do qual eu tive o compromisso assumido aqueles irmãos e vice-versa, ou não, eu não realizo aquilo que deveria realizar. Porque a grande riqueza, a grande universidade da vida aqui, o grande laboratório, é o nosso ambiente doméstico. Os nossos alunos e os nossos professores. Somos todos nós que naquele ambiente convivemos. Por isso a troca de experiência, o carinho, o respeito, deve ser muito grande. Maior ainda o desafio de conviver no lar com aqueles irmãos desafetos de um passado, continuando sendo desafeto no presente, mas enfim, a grande luta é essa. Então, ele vem nos chamar a atenção que em muitos momentos nós fazemos fora, buscamos no outro, buscamos nas coisas que nos encantam a visão, o sentimento e a emoção, e esquecemos de olhar para a nossa companheira, que é a mãe dos nossos filhos, que está ali comigo na lida diária, esquecemos de dar atenção aos filhos, aos netos, enfim, dar atenção nas coisas do lar. Porque quando eu dou atenção, quando eu dou carinho, quando eu dou respeito, quando eu levo o exemplo do Evangelho de Cristo no meu ambiente doméstico, consequentemente, eu estou crescendo, eu estou evoluindo e espero que os outros membros da minha família também estejam da mesma maneira. Estão crescendo também através dos nossos exemplos. Outra coisa que ele fala aqui muito interessante é que nós exigimos muitas revelações, emoções e novidades esquecidas, de que também exigimos deveres inalienáveis, desafiando o nosso espírito. Então, em muitos momentos, nós procuramos novas emoções e exigimos revelações do Cristo ou de um médium, né? Para quê? Se tem tantas coisas já escritas nos evangelhos do Cristo que nós ainda não percebemos, nós não conseguimos fazer com que elas adentrem os nossos pensamentos, a nossa razão. Nós não conseguimos colocar em prática o amar-nos uns aos outros, fazer ao outro que gostaria que o outro nos fizesse, não julgar, não prejulgar, mas nós queremos o quê? Coisas novas. Por quê? Porque isso está ultrapassado, já fala há quantos mil anos? Amar o próximo a ti mesmo, respeitar o próximo a ti mesmo. Mas será que está ultrapassado isso, não é verdade? E outra coisa que ele vem nos chamar a atenção:
o programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesmo, na condição de encarnado ou desencarnado, é lei soberana. Então, é uma lei. E lei é para fazer o quê? Para ser cumprida. Não é? E como será que nós estamos executando as tarefas que nos foram colocadas? Não nos foram impostas, foram colocadas. Como é que será que nós estamos agindo com relação a essas tarefas que nós pedimos, que foram colocadas para nós? No ambiente doméstico, de trabalho, no meio social do qual nós vivemos. Como é que nós estamos agindo? De que maneira nós estamos fazendo isso aí? Porque pedimos muito, né? O tempo inteiro nós pedimos. O tempo inteiro. Rezamos, pedimos. Acordamos, pedimos. Deitamos, pedimos. Diante do desafio da vida, pedimos. E ele vem nos falar: não peçai mais do que vos está ordenado. Tem pessoas que querem fazer um monte de atividades, né? Quer fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo, pede isso, pede aquilo. Mas chega um ponto que não dá conta. Porque cada um de nós está num processo de evolução que a tarefa que foi colocada para ele é aquela naquele momento. E às vezes nós queremos fazer uma tarefa grandiosa, que chame a atenção, que me expõe para que os outros vejam o que eu estou fazendo, o tanto que eu sou importante em realizar aquela tarefa. E às vezes um beijo na face daquela pessoa que está magoada no momento, um abraço fraterno, né? Um ouvir de uma pessoa. Quando abrimos nosso coração, nosso ouvido para ouvir o outro, parece uma coisa muito simples, uma coisa muito banal. É isso que eu preciso fazer naquele momento. É isso que Jesus quer de mim. É aquela mensagem naquele momento em que eu sou o mensageiro divino para levar carinho, para aquela pessoa ver que não está sozinha. E no mundo de hoje, está muito difícil. Porque se você abraça uma mulher na rua que você conhece, ou as pessoas não conhecem, assédio. Cuidado, não pode. Se você fala com uma pessoa, ou ouve uma pessoa falar, as pessoas acham que você quer saber da vida. Então, todos nós somos um instrumento de Deus e de Jesus. E quando nós pedimos as nossas tarefas evolutivas, é para o nosso crescimento moral e o nosso crescimento espiritual. Porque quem troca ideia, quem lê o Evangelho de Jesus, quem coloca o Evangelho em prática, muda o mundo. Porque quando você se transforma interiormente, é claro que as pessoas observam, é claro que as pessoas olham, e as pessoas querem sentir como você fez para melhorar, através de seus exemplos. E isso é um ânimo, isso é uma força, é uma coragem. E entre pessoas, a gente sabe aí da história de vida, que as pessoas conseguiram se melhorar através dos seus exemplos, através do exemplo de outras pessoas. Então é preciso nós estarmos mais despertos diante das nossas tarefas ao executá-las com clareza, com certeza, sem querer fazer mais do que pode fazer. Porque Jesus deu as tarefas para cada um diante das nossas condições físicas, condições emocionais, condições morais e condições espirituais para realizá-las. E nós queremos apressar muito as coisas para a nossa evolução moral. E para a evolução moral, não adianta você querer apressar as coisas, porque tudo tem um tempo, tudo tem um momento. Cada um de nós tem o seu tempo, cada um de nós tem o seu momento. Não é que devemos ficar com os braços cruzados, não. É fazer as coisas tranquila, passadamente, com serenidade, com a certeza que ele é o certo a realizar-se. É pedir sempre a divindade, lucidez, diante das situações que, ora, nós podemos encontrar para nos ajudarmos a nós mesmos e para ajudar aqueles que batem na porta do nosso coração e do nosso sentimento. Outra coisa que ele fala conosco aqui: de qualquer modo,
haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Olha, às vezes fazemos alguns atos, alguns fatos, que nós achamos que é nosso. Não, fui eu que quis fazer. Eu vi lá, pensei e resolvi fazer. Será que foi só isso mesmo? Ou será que por trás daquele momento ali, né, estava a divindade trabalhando, nos motivando? Olha, naquele momento ali, o apóstolo ali, nesse caso aqui é o Eduardo. Estamos pegando o Eduardo na rua aqui, você para, conversa com ele, desabafa com ele e tal, e ele vai lá e dá uma solução, entre aspas, né? Bate um papo motivador, mostrando novos caminhos que a pessoa não estava enxergando. Então, todos nós somos aquele apóstolo em segredo, até de nós mesmos às vezes, do Cristo. Porque nos momentos de necessidade, ele lança mão de cada um de nós. Nos momentos precisos, ele lança a mão de cada um de nós. Aí aquele músico lá, o Almir Sater, quando fez aquela composição lá andando, né? Ando devagar, porque já tenho pressa, não sei o nome da música. Ele fala, se pergunta para ele, como é que você fez essa melodia, essa letra? Não, eu estava na casa da Nath Teixeira, aí comecei no violão lá, aí fui lá, fui embora para casa. Cheguei lá em casa, em 3 minutos escrevi a letra. Voltei na casa da Nath Teixeira e ele musicou a música. Será que foi assim, ele mesmo? Ele acha assim que ele viu uma fala dele pessoalmente, ele acha, ele sente que ele teve uma intuição divina, fala dos anjos, ao compor aquela melodia, ao fazer a letra daquela música. Porque aquela música mexeu com as multidões e ainda mexe conosco todas as vezes que nós a ouvimos. Então, não pensais mais do que vos está ordenado. Então, uma coisa que vem nos alegrar todas as vezes que nós somos instrumentos de Jesus, nós podemos realizar com certeza, com serenidade, aquilo que nos é pedido. E podemos ter a serenidade que ao resolver aquele, outros virão, porque serão ordenados por Deus, serão ordenados pela divindade, porque cada um de nós somos um instrumento que a cada dia, que a cada minuto, que a cada momento de oportunidade de estar nesse planeta, somos instrumento de Deus. Queremos ou não queiramos, todos nós somos instrumentos de Deus. E em muitos momentos nós esquecemos de agradecer esse dom da vida, de desabrochar o nosso coração, de desabrochar os nossos olhares, desabrochar a nossa audição, para compartilhar com os outros e permitir que os outros compartilhem conosco dessa beleza que é viver, dessa beleza que é crescer, se tornar um ser melhor, de querer um mundo melhor. Porque somos seres, filhos de um Deus que nos dá sempre o seu amor, a sua compreensão, a sua tolerância, que nos motiva constantemente a nos tornarmos seres melhores, que estão conosco em todos os momentos de dificuldade de nossa vida, não obstante não percebermos em muitos deles, mas Ele não nos desampara. E Ele não esquece de nenhum de nós. Por isso eu sempre digo que cada um de nós é o apóstolo de Jesus. É o enviado divino de Deus em diversas situações de nossa jornada. E olha que bacana, nós sermos instrumento da bondade, do amor de Deus, nós sabemos que podemos ser mais úteis do que somos, apesar de trazermos ainda muita escuridão dentro de nós. Mas a estrela divina, pequena, média ou grande, sempre brilha e sempre brilhará dentro de nós, se assim nós o permitirmos. Então, meus irmãos, que nós possamos ter fé e entender que não precisamos ficar pedindo a Deus as tarefas a serem realizadas
no nosso dia a dia, porque elas já estão ordenadas para cada um de nós. Pequenas, média ou grande, todos nós já temos as nossas tarefas a serem realizadas. E lembremos sempre do batismo de João Batista, sempre pregando e motivando os homens no seu batismo sobre a sua importância para abrir o seu coração e os seus pensamentos, preparando os homens para a chegada de Jesus. O Mestre queria libertar os homens através dos seus exemplos, através das suas palavras, da ignorância moral, da ignorância do poder, da ignorância da espiritualidade. E assim está Jesus falando para nós há mais de 2000 anos, mostrando para nós que as correntes que prendem os nossos pensamentos negativos e os nossos corações, muitas das vezes endurecidas, é preciso que nós consigamos quebrar essas correntes, amaciar ou massagear os nossos corações para que a maldade, para que a escuridão saia mais de dentro de nós, que a luz adentre os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas ações, e que assim possamos distribuí-la a todos aqueles que ainda se encontram na escuridão da vida. É um grande desafio, é uma grande luta, porque é conosco mesmo, não é com o outro, é com o nosso interior. E às vezes buscando muitas coisas no exterior, no outro, esquecendo de buscar as minhas potencialidades, o meu amor, a minha tolerância, a minha paciência, lá no fundo do meu ser. E Jesus vem colocar isso para nós. Então, eu quero agradecer a vocês essa oportunidade, nós possamos, ao sair daqui, relembrar de alguma coisa que eu falei, principalmente das tarefas, da ordenação que Jesus colocou para cada um de nós realizarmos. Para quê? Para que nós possamos ter um mundo mais adequado, não às nossas necessidades físicas, mas às nossas necessidades morais, que nós possamos ter um encantamento maior com as coisas do coração, com as coisas de Deus e de Jesus, para posteriormente sabermos apreciar as coisas materiais que Deus colocou a serviço do homem. E é o próprio homem que realiza, na maioria das vezes, todas as belezas materiais que encantam o seu olhar, que encantam o seu pensamento e que encantam os seus sentimentos. Porque somos nós assim que o fazemos, com a luz da divindade, com as inspirações da divindade, com a inspiração de Deus, de Jesus. Então, que tenhamos uma noite de muita lucidez, muita paz, muita alegria nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Muito obrigado.